Olá, bem-vindo ao curso completo de Eclesiologia. Nós somos aqui a Igreja Batista Central de Lavras, eu sou o Marcelo, e nós vamos, em algumas lições, compreender mais profundamente este conceito, este objeto tão maravilhoso que é a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Nós vamos caminhar nesse curso completo por 4 grandes áreas. A primeira área é sobre a doutrina da igreja ou eclesiologia propriamente dita. A segunda área é a história da igreja. Nós vamos compreender ao longo dos séculos como a igreja iniciou, se formou, como ela acertou, como ela errou e como ela está hoje. Vamos compreender profundamente por que a igreja é o que é hoje, em todos os seus aspectos. Também vamos estudar sobre apologética e heresiologia, para nós entendermos sobre seitas e heresias, que são as corrupções da igreja. E, por fim, nós vamos trabalhar sobre para onde a igreja vai, qual o seu futuro. Isso, então, é uma parte da escatologia, a parte da escatologia mais propriamente ligada à igreja. E, com isso, nós vamos ter o que eu estou chamando aqui de completude, né? Ele é um curso completo, porque nós vamos tocar em todos os pontos importantes sobre a igreja. Não é completo no sentido de que nós vamos esgotar o assunto. Depois que você participar desse curso, você não precisará nunca mais estudar sobre a igreja, meditar sobre a igreja. Não é verdade. É sem fim. O conhecimento é sem fim. Nós podemos sempre estar aprofundando o conhecimento infinitamente. Não há fim para o conhecer, para o esmiuçar, para entender mais profundamente. Porém, nesse curso, ele vai ser completo no sentido de que nós vamos falar, vamos estudar, vamos entender, vamos discernir tudo que é fundamentalmente importante para se entender a igreja, em todas as épocas, inclusive, principalmente na época presente que nós estamos, que é um tempo de grande confusão. Você provavelmente é uma das pessoas que dizem e que veem que há uma grande confusão entre igrejas, a igreja no mundo, escândalos, decepções, atrocidades, falsificações. Mas também há o verdadeiro, é óbvio. E eu já começo dizendo para você que o fato de haver tanta falsificação de igrejas, tanta falsificação de evangelhos, tanta falsificação de pregações, de ministérios, é porque o verdadeiro tem muito valor. Como você sabe, ninguém falsifica, por exemplo, moeda de 1 centavo. Ninguém, você nunca vai encontrar uma moeda de 1 centavo falsificada. Mas você vai encontrar notas de R$50, R$100 e mais ainda de R$200 agora, falsificadas. Porque só se falsifica o que tem valor. Ninguém falsifica o que não tem valor. Porque se falsifica marcas famosas, Nike, Casio, e tantas outras marcas famosas de roupa, equipamentos. Por quê? Porque tem muito valor, porque o verdadeiro é muito bom. Então, a mesma coisa acontece com a igreja, com o evangelho, com a pregação, com ministérios. Por que existem tantos falsos profetas? Porque os verdadeiros profetas são muito bons. Por que existem tantos falsos pastores? Porque os verdadeiros pastores são muito bons. Por que existem tantos falsos cristãos? Porque o verdadeiro cristão é muito bom. Porque existem tantos falsos evangelhos? Porque o verdadeiro evangelho é muito bom. E por que existem tantas falsas igrejas? A resposta é porque as verdadeiras igrejas são muito importantes, muito valiosas, muito preciosas. Quando você encontrar uma, dê graças a Deus, porque você está diante de uma raridade, uma preciosidade, uma pedra preciosa de grande valor. Na verdade, a gente vê lá no livro de Apocalipse que a igreja, ela finalmente vai habitar numa cidade chamada Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém, ela guarda todo o esplendor e toda a preciosidade do universo. Tudo que é pedra preciosa, maravilhosa, metais preciosos, está na Nova Jerusalém. Por quê? Porque a igreja
que habita na Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém, um símbolo da igreja, é a preciosidade do universo, junto com a sua cabeça, obviamente, Jesus Cristo. Muito bom. Quero começar também orando. Vamos orar, pedindo aqui que o Espírito Santo nos ajude. Pai Santo, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus no início desse curso, pedindo que o Senhor se digne a mover o Teu Espírito Santo em nós, sobre nós e em nós, para que nós entendamos a Bíblia e a Tua palavra e o Teu ensino sobre esse tema tão importante que é a igreja. Pedimos com fé, com certeza, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui na parte 1, que é a introdução geral. Eu vou, então, começar com você com o primeiro texto da Bíblia. Você pode aí abrir a sua Bíblia. Vou colocar aqui as referências. No primeiro texto da Bíblia que menciona a igreja, que é Mateus, capítulo 16, verso 18. Foi o próprio Senhor Jesus que mencionou o conceito de igreja pela primeira vez. É importante também nós entendermos que se você ler o Antigo Testamento, você não vai ver a igreja no Antigo Testamento. O conceito de igreja não existe no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, ele disse que a igreja é um mistério de Deus que estava oculto, mas agora foi revelado. Então é por isso que você lê o Antigo Testamento inteiro e você não vê a igreja lá, você só vê Israel, 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 Israel. Você não vê a igreja lá. E não vê de propósito. Deus não revelou mesmo a igreja no Antigo Testamento. A igreja, ela estava oculta, era um mistério, era algo que estava oculto. Mas com a vinda de Jesus, Jesus revelou esse projeto de Deus chamado igreja. A igreja é um projeto de Deus que estava muito bem guardado, era um segredo muito bem guardado, tanto é que somente com Jesus é que esse mistério foi revelado. Se a gente pensar que Adão foi criado lá por volta do ano 4000 a.C., que é uma cronologia possível, nós vemos então que a igreja esteve oculta da humanidade durante 4000 anos. É o dobro do tempo que ela está revelada. Ela foi revelada com Jesus, então a igreja está revelada à humanidade há 2000 anos. Mas o dobro de tempo disso, antes de Jesus, 4000 anos, nenhum homem, nenhuma mulher ficou sabendo que Deus iria criar a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus é, pois, o mistério que estava oculto e agora foi revelado. Então, quando você vai estudar a Bíblia, você começa a ver o conceito de igreja no Novo Testamento. No Antigo você não vai ver. E o primeiro momento que a gente tem na Bíblia, esta revelação, Jesus entra aí de sopetão, vamos dizer assim, e como que do nada ele menciona a igreja. Em Mateus 16, 18, quando ele disse assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus falou isso num momento em que ele estava perguntando para os discípulos dele quem o povo dizia que ele era. Mateus 16, 13, menciona e conta essa história. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem Elias, e outros ainda dizem é Jeremias, e outros ainda mais falam o nome de outros profetas. Ou seja, havia ainda uma grande confusão sobre a pessoa de Jesus. Alguns pensavam que ele era João Batista ressuscitado, outros pensavam que ele era Elias ressuscitado, eventualmente para alguém até reencarnado, ou Jeremias, outro profeta ainda. Havia Isaías e todos os demais profetas estavam mortos já, então pensavam que ele era algum dos profetas que voltou. Versículo 15, mas vós, meus discípulos, vocês que andam comigo, continuou ele, quem dizeis que eu sou? E seu povo? O povo está falando que eu sou isso, eu sou aquilo, mas e vocês que andam comigo todo dia? Quem que vocês dizem que eu sou?
Versículo 16, respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isto, mas sim meu Pai que está nos céus. O Cristo é um conceito que já existia dentro do povo de Israel. O povo de Israel foi entendendo, à medida que foi caminhando com Deus, nos seus 1.500 anos, aproximadamente, de caminhada com Deus, desde a doação da lei, lá com Moisés. O povo de Israel começou em Abraão, então havia 2.000 anos já que existiu o povo de Israel nessa época. Mas a lei foi dada e consolidou-se o povo de Israel como nação aproximadamente 1.500 anos antes, ou seja, 1.500 antes de Cristo aproximadamente. E desde então o povo de Israel começou a perceber, pelo caminhar com Deus, que só teria jeito do povo de Israel vencer, prevalecer, ser um povo abençoado, um povo feliz, um povo que marcaria o reino de Deus na terra, se viesse reinar sobre eles um homem que eles chamavam de Messias. Em grego, Cristo, que significa tanto a palavra Messias, como Cristo significa o ungido, o escolhido, o capacitado, o capaz, aquele que é capaz de ser rei sobre Israel e trazer a bênção dos céus para a terra, para o povo de Israel. Então, nessa época, já havia entre os judeus esse entendimento e essa esperança. Pedro, ele discerniu que Jesus era este Messias, este Cristo. E isto é importante dizer, porque antes de Jesus vieram vários homens dizendo que eles eram o Cristo. Mesmo pouco tempo depois, continuou havendo. Na época de Jesus, a única pessoa que falava que era o Cristo era ele. Não havia ninguém mais, ou seja, não havia concorrência, vamos dizer assim. Mas antes de Jesus, depois de Jesus, mais ainda, houve muitos e muitos homens dizendo: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu sou o Rei de Israel, eu sou o Salvador dos homens. E, na verdade, a Bíblia diz que até o final dos tempos vai continuar existindo pessoas dizendo que são o Cristo, são os anticristos ou os falsos cristos, até que chegue o tempo final em que vai existir um homem, o último dos anticristos, o grande anticristo final, que vai enganar muitas pessoas. O povo de Israel, em grande parte, vai ser enganado, a humanidade vai ser enganada, e virá um homem aí que muitos dirão que ele de verdade é o Cristo, o Salvador. Mas nesse tempo, as pessoas estavam confusas, tanto é que você vê que ninguém falava que ele era o Cristo, falavam que ele era um profeta, ressuscitado ou reencarnado, mas não que ele era o Cristo. Ou seja, as pessoas daquela época não acreditavam que ele era o Salvador dos homens. E eu preciso falar para você por que isso. Porque na cabeça dos judeus naquela época, até hoje é assim, o Salvador, o Messias, o Cristo, tem que vir poderoso. Ele já tem que nascer e se impor de maneira poderosa. Ele tem que ser um homem rico, um homem eloquente, um homem poderoso, um homem que arrasta multidões. E Jesus não era assim. Jesus era um homem simples, do povo, morava numa região menosprezada, que era Galileia, era filho de carpinteiro, era carpinteiro também, ou seja, uma profissão comum, vamos dizer assim, não era o sumo sacerdote de Israel, por exemplo, não era o maior dos rabinos, badalado, não era isso, não era um homem que Roma respeitava, não era isso. Ele era um homem comum do povo, e para o judeu daquela época, até hoje é assim, parece que Deus, o Filho de Deus, não seria um homem comum, com uma profissão comum. Na cabeça dos judeus daquela época, até hoje é assim, eles não concebem que Deus, o Filho de Deus, veio até nós como um homem simples. E isso é a principal razão pela qual eles, os judeus, não criam e não creem em Jesus. Vou lhes contar uma história. Um amigo da UFLA foi em Israel fazer um estágio
num kibutz. Ele fazia agronomia aqui, então ele foi para Israel, ficou 6 meses lá em Israel, num kibutz, que é uma fazenda comunitária, coletiva, que existe em Israel. E ele ficou lá 6 meses fazendo estágio, aprendendo como que os judeus cultivam a terra, como que eles fazem irrigação, como que eles organizam a produção agrícola. E ele, então, ao sair de Israel para voltar para o Brasil, com as malas prontas, ele perguntou ao líder lá, ao chefe da fazenda, por que os judeus não criam em Cristo, em Jesus Cristo, já que Jesus Cristo é aceito pelo mundo inteiro como Salvador dos homens, inclusive dos judeus, por que os judeus não acreditavam nisso? Ele me disse que fez essa pergunta quando estava de malas prontas para ir para o aeroporto, porque ele falou assim, se eles ficassem irritados comigo, eu já estava indo embora mesmo, não faria nenhum mal. Ele queria fazer essa pergunta antes, mas ele tinha medo de fazer essa pergunta e irritar os judeus embarcaram ele de volta para o Brasil no meio do estágio. Então ele me disse, olha que eu estava com a mala pronta, Marcelo, para ir para o aeroporto eu fiz a pergunta, porque aí já não tinha problema se eles me mandassem embora. E ele disse que o homem lá, o líder, disse o seguinte, você acha que eu e nós podemos crer que o nosso rei nasceu num coxo de vacas? Ele ainda disse mais, esse judeu, você viu aqui a riqueza que nós temos, você viu aqui o poderio econômico nosso, você viu como nós, o povo de Israel, somos um povo rico. Você pode acreditar, como é que você pode acreditar ou aceitar que nós, judeus, que somos um povo rico, vamos acreditar que o nosso rei foi pobre, nascendo num coxo de vacas? Então, isto é o que a Bíblia chama de escândalo para os judeus, que os judeus, além de terem o seu rei e o seu salvador vindo, um homem simples, humilde, pobre, além disso ainda foi morto, crucificado pelos romanos, não teve poder nem para vencer um Pôncio Pilatos, que era um comandante de um destacamento não muito grande, ali na região da Judéia. Quer dizer, como é que o rei da terra não pode vencer um simples oficial de um destacamento pequeno? Foi morto de uma maneira vergonhosa, humilhante, abandonado pelos seus próprios discípulos, traído por um deles. Como que um homem assim poderia ser o rei dos judeus e o rei da terra? Isso é chamado na Bíblia de o escândalo dos judeus. Ou seja, os judeus se escandalizam em Jesus. Eles não podem acreditar que esse é o Salvador deles. Mas aprove a Deus salvar aqueles que creem no crucificado, naquele que é escândalo para os judeus. Os gregos consideram Jesus uma loucura. E Deus resolveu salvar eu e você, que acreditamos na loucura e no escândalo. Na loucura para os gregos e no escândalo para os judeus. Nós, então, somos um povo que o mundo considera louco, porque nós cremos numa loucura, e talvez até tolos, porque a gente acredita num escândalo. Como que o Salvador morre crucificado. Mas isso é o modo como Deus está salvando hoje os judeus e a nós, que não somos judeus, gentios, é o modo como Deus escolheu salvar. E são essas pessoas que creem nessa loucura e nesse escândalo que formam a igreja. Então a igreja, nós, eu e você, nós somos algo que o mundo não entende. É por isso que você vê as pessoas do mundo zombando da igreja, falando que a gente é coitadinho, que a gente é louco, que a gente é bobo, que a gente é fraco, por isso que a gente procura a igreja, porque a gente não é forte. E muitos apelidos e adjetivos são dados a nós. As pessoas acham um absurdo nós virmos à igreja e sermos igreja. Provavelmente na sua família, você tem pessoas que dizem isso. Que isso? Como é que você vai na igreja? Que isso? Você é fanático? Que isso? Você é doido? Que isso? Eu já ouvi isso muitas vezes. E provavelmente, mesmo que eu não tenha ouvido, muitas pessoas falaram e falam isso de mim. E falarão de você. Não se iluda. Todos aqueles que são de Cristo Jesus serão perseguidos. Não adianta. Isso é uma regra, porque Ele foi, e Ele disse, todos serão. Ele foi odiado, nós também seremos.
por simplesmente sermos cristãos. Mas é esse povo que é odiado pelo mundo, zombado pelo mundo, desprezado pelo mundo, que é o povo de Deus na terra. E não há outro povo de Deus na terra, a não ser a igreja. Israel, de certa forma, mas está posto de lado. Hoje, nesse tempo que a gente chama a era da igreja, Deus só tem um povo na terra, a igreja de Jesus Cristo, mais ninguém. A maçonaria não é povo de Deus, o Rotary Club não é povo de Deus, o Lions Club não é povo de Deus, a Legião da Boa Vontade não é povo de Deus, o Espiritismo não é povo de Deus, o Islamismo não é povo de Deus, o Budismo não é povo de Deus, o Hinduísmo não é povo de Deus. O único povo que Deus tem na terra, o único, exclusivo, absolutamente exclusivo, sem exceção, é a igreja de Jesus Cristo. Cada igreja local, em cada cidade, cada igreja local verdadeira em cada cidade é o povo de Deus na terra. Você vai avançando aqui em Mateus, você vai ver que Jesus, vez ou outra, fala da igreja outra vez. Por exemplo, aqui em Mateus 18, Jesus, ao explicar como é que a gente deve resolver conflitos entre nós cristãos, em Mateus 18, 17, ele diz assim: e se ele, aquele que está causando o conflito, não os atender ao grupo de cristãos que estão procurando levar essa pessoa conflituosa ao bom senso, à solução do problema, se esse conflituoso não atender, não ouvir, então leva o caso dele, dize-o à igreja. E se esse conflituoso recusar-se a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. É mais uma menção, é a segunda menção bíblica sobre a igreja de Jesus, feita pelo próprio Senhor Jesus de novo. Aqui nós temos o seguinte fato sobre a igreja. A igreja, ela tem a definição de quem é de Deus e quem não é de Deus. Quando o Senhor Jesus fala assim, considera-o, essa pessoa conflituosa, que só gera problemas, que não quer entrar em acordo, considera-o como gentio e publicano, significa, considera que ele não faz parte do povo de Deus. Ou seja, exclua-o da igreja, tire-o da igreja. Ele não pode estar na igreja, porque a igreja é o lugar do povo de Deus. E você ter uma pessoa conflituosa no meio do povo de Deus, você contamina a igreja. Então, Jesus fala, tira ele da igreja, é uma cirurgia mesmo, corta ele, separa ele, exclui ele. Diz para ele, você não é mais membro da igreja. Você não faz parte da igreja. E o Senhor Jesus, para deixar isso muito claro, no versículo 18, ele diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus, mostrando que a igreja, ela tem o poder de ligar e desligar na terra e no céu. E só a igreja tem esse poder. Nós, a igreja de Cristo na terra, nós podemos aqui ligar as pessoas a Deus, ligar as pessoas à salvação, ligar as pessoas ao reino de Deus, ou desligar as pessoas do reino de Deus, desligar as pessoas da salvação e desligar as pessoas da íntima participação da vida de Deus. Ou seja, a igreja, ela não é apenas o povo de Deus no sentido de ser os escolhidos de Deus, ou os protegidos de Deus, ou os abençoados de Deus, ou os amados de Deus. Ela também é a própria agência do reino de Deus na terra. O reino de Deus só tem uma agência na terra, e é a igreja. Veja você, se você precisar lidar com um banco, vamos pegar o Banco do Brasil, você precisa lidar com o Banco do Brasil. Ora, você não vai na matriz dele, lá no Rio de Janeiro, se eu não me engano, é lá a matriz do Banco do Brasil, ou em Brasília, não importa. Você não vai na matriz do Banco do Brasil. Você vai na agência do Banco do Brasil da sua cidade, e lá você conversa com as pessoas que estão lá, o gerente da sua conta, ou quem mais estiver lá, e ele faz o que precisa ser feito, e o que ele fizer, a matriz reconhece e ratifica. A mesma coisa acontece com a igreja. O reino de Deus, a matriz dele está no céu.
onde o próprio Deus está, o terceiro céu, onde está o trono de Deus, lá é a matriz do reino de Deus. Mas ninguém vai lá conversar com Deus direto, negociar com Deus direto, tratar com Deus direto, resolver com Deus direto. Todo mundo está na terra. E onde é que existem as agências do reino de Deus na terra? Nas igrejas. As igrejas são as agências do reino de Deus na terra. O que a igreja fizer, o céu ratifica. O céu diz, é isso mesmo, e é desse jeito que vai ser. Se o gerente do banco te abençoar, você está abençoado pela matriz. Mas se o gerente do banco fizer alguma coisa que você não gosta, a matriz vai dizer, é isso aí que tem que ser feito. A matriz vai respeitar o que a agência fez. Então aqui Jesus está mostrando o poder da igreja como agência do reino de Deus. Ele continua dizendo, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida pelo meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui também Jesus está mostrando que a igreja, ela é um povo unido, é um povo que convive junto, é um povo identificado, é um povo que as pessoas sabem, olha, é a Igreja Batista Central de Lavras, lá na rua Álvaro Botelho, número 501, eles se reúnem quarta-feira à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, tem reunião de mulheres, tem reunião de oração aqui, oração ali, eles oram na madrugada tal dia, vão num monte outro tal dia, tem um evento tal dia, tem um estudo bíblico segunda-feira, tem aconselhamento a hora que você puder marcar, tem funcionamento aqui, acolá, ela está funcionando todo dia. Isto é uma definição. A igreja, então, ela é definida. É um povo que você sabe quem são as pessoas que fazem parte dela. Aqui nós temos um hall de membros. Uma lista com o nome dos membros. Quem está na lista é membro. Quem não está na lista não é membro. Pode ser ter um visitante, não há nenhum problema. Recebemos com muito carinho os visitantes, amigos, e nós queremos que as pessoas que forem convertidas entre nós, ou mesmo não entre nós, em outro local, mas que estiverem passando aqui por Lavras ou morando em Lavras, principalmente morando, que possam estar conosco, congregando como membros. É o nosso desejo. Claro que a pessoa é livre, existe não só a igreja aqui, Batista Central, como a igreja de Cristo, existem outras. Existem verdadeiras e falsas. Nem todas as portas que se dizem igreja de Jesus são de verdade uma igreja. Existem seitas. E nós vamos estudar sobre isso, sobre seitas, que são falsas igrejas. E você deve tomar cuidado. Mas existem igrejas verdadeiras também, além da nossa igreja. Então, todas elas, você saberá quem são os membros, quem não são os membros. Não é possível que uma pessoa não saiba qual igreja ele faz parte. Se isso acontecer, então ele não é membro de igreja nenhuma, ele não está no reino de Deus. Ele não faz parte da agência. O Senhor, então, aqui, ele diz sobre a reunião. 2 ou 3 pessoas. Então, ele está dizendo que para uma organização ser uma igreja, tem que ter pelo menos 2 ou 3 pessoas, para que haja concordância, para que haja reunião. E aqui começa a se definir o que é a igreja. Se você continuar lendo os evangelhos, você vai ver que Jesus fala da igreja outras vezes, mas não fala muito. Ele não menciona muito diretamente o conceito de igreja. Por quê? Porque a igreja não existia no tempo de Jesus ainda. Ele começa a falar dela como algo que vai vir, como algo que vai acontecer. Mas ele e seus discípulos ainda não eram exatamente a igreja ainda. Ele estava ali inaugurando a igreja, como se ele e os discípulos estivessem lançando os fundamentos do que viria a ser a igreja dele. A igreja nasce mesmo em Atos, capítulo 2, na descida do Espírito Santo. Você abre a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, e você vê ali o momento em que o Espírito Santo vem sobre os homens, em especial os apóstolos, e a partir daquele momento em que o Espírito Santo vem, em Atos capítulo 2, você lê aí a vinda do Espírito Santo, você vê Pedro pregando o Evangelho, e no versículo 37, as pessoas que estavam em Jerusalém, ouvindo então a pregação de Pedro, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos?
diante dessa pregação sobre Jesus. Versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nasce a igreja. Pessoas que se arrependem de seus pecados ao ouvir o Evangelho, ao ouvir o sacrifício de Jesus, ao ouvir o amor de Deus em Cristo, se arrependem dos seus pecados, de uma vida de obras mortas, são batizados nas águas, confirmando essa fé, essa conversão, esse arrependimento, e recebem ali, por serem cristãos, o dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo, aqui. Recebereis o dom do Espírito Santo, não é orar em línguas, não é profetizar, não é isso. É o próprio Espírito Santo vem habitar em nós quando nós cremos em Cristo. E isso forma a igreja. Porque aí o Espírito Santo veio para a terra. Pentecostes, ele veio para a terra. E a igreja só existe no Espírito Santo. Não poderia existir uma igreja sem o Espírito Santo. Como não pode existir uma igreja sem o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que dar forma à igreja. Ele que define a igreja como algo existente. Porque ele que nos une, nos liga. Versículo 39. Pois para vós outros é a promessa da vinda do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo e por decorrência da igreja, para vossos filhos e para todos quantos ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A partir desse momento, Deus, o Espírito Santo, começou a chamar as pessoas para a igreja. Chamar as pessoas para a igreja. Está chamando até hoje, está chamando você para a igreja. Venha para a igreja, venha ser igreja, venha para a igreja, venha ser igreja. Versículo 40. Com muitas outras palavras, Pedro e os apóstolos deram testemunho de Jesus e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, saiam dessa geração perversa. O conceito de igreja significa isso: os que são chamados para fora do mundo perverso e mau e entram para o reino de Deus. Versículo 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra do Evangelho, foram batizados, havendo um acréscimo, uma entrada naquele dia de quase 3.000 pessoas. A igreja nasceu, então, em Jerusalém, aqui em Pentecostes, no ano 32 depois de Cristo, com um número aproximado de 3.000 membros de uma vez só. Esta é a primeira igreja, o momento que a igreja nasceu, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém. E essas pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, aqui está descrevendo o que é a igreja. É um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas que persevera na doutrina dos apóstolos, ou seja, estudando a Bíblia, praticando a Bíblia, na comunhão, ou seja, vivem juntos, relacionam-se, estão juntos, cultuam juntos, no partir do pão, que é a ceia do Senhor, e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram em Jesus, os 3.000, estavam juntos. Estavam juntos. Não é possível ser igreja separado. Não é possível um cristão falar: não, eu sou cristão, mas eu sou cristão em casa. Eu não vou em igreja não, porque igreja não é necessário. Igreja é cada um de nós. Isso é mentira. Isso não existe na Bíblia. Isso é invenção do diabo. Isso é uma invenção do diabo. O diabo pôs na cabeça de algumas pessoas, e essas pessoas ficam falando que a igreja é cada um de nós. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A igreja somos nós juntos. Juntos. Não cada um de nós. É como se eu falasse que cada célula minha é o meu corpo inteiro. Não tem sentido. Meu corpo é o conjunto das células. Cada célula não é o meu corpo. O meu corpo só existe quando as células estão juntas, organicamente ligadas. A pessoa que diz: a igreja é cada um de nós, é um tolo. É um tolo. É um tolo. Não sabe o que está falando. É um bobo falando. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, está se enganando a si mesmo e está enganando os outros. A igreja não é cada um de nós. Cada um de nós é parte da igreja. É como se eu falasse que o tijolo é minha casa. É como se eu falasse: o tijolo é minha casa. Como assim o tijolo é minha casa? A minha casa é um conjunto de tijolos ligados. Cada tijolo é minha casa? Eu moro num tijolo? Quem mora num tijolo?
Não existe isso. É verdade que cada um de nós individualmente é a habitação do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo. Sim, isso é verdade, é bíblico. É verdade porque é bíblico. Cada um de nós, pessoalmente, tem o Espírito Santo dentro de si. Mas a igreja não é cada um de nós, a igreja somos nós juntos. Por isso que o desigrejado é uma pessoa errada. A pessoa que fala, não, eu sou cristão, faço orações na minha casa, leio a Bíblia na minha casa, ouço pregações pelo YouTube, eu sou cristão. Está se enganando, está se enganando. Pode até crer em Cristo, não vou julgar isso, a fé é individual. Mas não é igreja de Jesus, não faz parte do corpo de Cristo. Ora, alguém que não faz parte do corpo de Cristo, é de Cristo? O meu dedo, se ele for arrancado, ele não é o Marcelo mais. Ele não faz parte do Marcelo mais. Fez parte um dia, mas não faz mais. Se você está desigrejado, volte para a igreja, porque você está se enganando. Se você quiser continuar se enganando, isso é responsabilidade sua. Mas eu estou aqui exortando você e instando com você para que você saia dessa loucura, dessa tolice de achar que você sozinho é igreja. Isso é falso. O diabo está te enganando. Mas se você quiser andar enganado pelo diabo, a escolha é sua. Mas se você tem amor à verdade, saiba disso. Você só faz parte de Cristo se você estiver no corpo de Cristo. E você só é o corpo de Cristo se você estiver junto com os irmãos na igreja. Junto, reunido, faço parte, meu nome está no rol de membros, eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, eu tenho aliança com os meus irmãos e minhas irmãs e com Cristo. Você vê isso em Efésios. Você vê isso em Efésios. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, é o principal livro da Bíblia sobre a igreja. Se você quiser ler um livro só e entender o máximo possível sobre a igreja, leia Efésios. Atos dos Apóstolos é a história da igreja. É a história da igreja. Importantíssimo também. Se você quiser conhecer a história da igreja, tem que ler Atos dos Apóstolos. Tem que ler. Senão você não vai conhecer a história da igreja. Mas se você quiser saber a natureza da igreja, você tem que ler Efésios. Efésios é o tratado de eclesiologia da Bíblia. Paulo escreveu aos Efésios essa carta para explicar a igreja. Esse é o objetivo de Efésios. E Paulo aqui em Efésios, ele diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 22. E Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em todas as coisas. Alguém diz, não, eu sou corpo de Cristo sozinho na minha casa. Isso é falso. Você não conhece a Bíblia. Estou dizendo para você, abrindo seus olhos, você está se enganando ou se deixando enganar. Isso é falso, não está na Bíblia isso, pelo contrário. A Bíblia diz que só é possível ser corpo de Cristo se você é membro um do outro. Um irmão é membro do outro. Ou seja, eu interajo com ele, eu ligo com ele, eu tenho ligação com ele. Eu estou junto, eu reúno, eu conheço, eu converso. Eu tenho compromisso, eu trabalho junto, eu coopero. É só assim que eu posso ser parte do corpo. É como se um dedo amputado fosse parar numa caixinha guardada não sei aonde e esse dedo ficasse dizendo que faz parte do corpo. Se o meu dedo fosse amputado e fosse colocado numa caixinha, numa geladeira não sei aonde, e o dedo fica lá igual um bobo falando que ele é parte do meu corpo. Como assim é parte do meu corpo? Ele está amputado, ele não é parte do meu corpo mais, foi, mas não é mais. E vai morrer. E vai morrer, se já não estiver morto. Nenhuma parte do corpo vive fora do corpo. Não existe isso. Alguém diz, não, Jesus é meu pastor direto. Falso, 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 não é assim. Você precisa ler 1 Coríntios, além de Efésios, 1 Coríntios, onde Paulo discute profundamente
essa vinculação de uma pessoa com a outra, como membro um do outro na igreja. Jesus lá, quando disse que a igreja é que julga quem faz parte do reino de Deus e quem não faz parte, porque pode considerar gentio e publicano, ele está dizendo que tem que estar junto. Tem que estar junto, é óbvio. É óbvio. É óbvio. É óbvio. Então, se nós não estivermos juntos, nós não somos a agência do reino de Deus. Não temos como proceder à vocação da igreja. Você vê então com esses versículos a igreja. Vamos falar das 4 partes aqui agora. Então nós falamos de Mateus 16, falamos de Mateus 18. Vou colocar os 4 versos aqui. Falamos de Atos e falamos de Efésios. Efésios 1, 22, 23. Atos 2. 37 a 47 e Mateus 18, 15 a 20. Esses 4 textos bíblicos nos dão uma visão geral da igreja. Vamos agora listar aqui as 4 partes do nosso estudo. Nós vamos estudar sobre a natureza da igreja, que eu vou chamar de doutrina da igreja. A doutrina da igreja é o que é, na teologia, chamado, propriamente dito, como eclesiologia. Então, a eclesiologia é o que na teologia se chama a parte que estuda a doutrina da igreja. Então, a doutrina da igreja é eclesiologia propriamente dita na teologia. Mas eu aqui vou ampliar esse estudo de eclesiologia, também incluindo a história da igreja. Nos livros de teologia, a história da igreja é um assunto separado do assunto doutrina da igreja. A história da igreja será incluída no nosso curso, porque é importante, para entendermos a igreja, é importante entendermos como é que ela foi criada. Já vimos aqui o seu nascimento na festa de Pentecostes do ano 32, mas como ela foi desenvolvida ao longo dos séculos e chegou a ser o que é hoje, para nós entendermos por que a igreja é como é hoje, porque existem tantas igrejas com nomes diferentes, e doutrinas diferentes, e procedimentos diferentes, jeitos diferentes. Isso está errado, isso está certo, até que ponto está errado, até que ponto está certo. O que é a igreja protestante, reformada, o que é a igreja evangélica, o que é a igreja católica, o que é isso, o que é aquilo. Se nós não conhecermos a história da igreja, nós não conseguimos responder essa pergunta. A terceira parte nós vamos estudar sobre seitas e heresias. Seitas e heresias é o estudo dos erros teológicos e das igrejas falsas. Isso na teologia é chamado apologética, está dentro do tema apologética e heresiologia. Apologética e heresiologia. Então, nós vamos estudar um pouco o importante sobre apologética e heresiologia para compreender mais a igreja. Alguém podia perguntar, mas por que nós vamos estudar o erro? Porque é igual a medicina. O médico, ele estuda a saúde e a doença. Ele não pode estudar só a saúde, porque ele vai encontrar pessoas doentes. Se ele estudar só a saúde, na hora que ele encontrar um doente, ele não sabe curar o doente, ele não sabe como é que a doença funciona, como é que ela opera, então ele não sabe intervir nela para eliminá-la. Então a medicina, o médico, ele estuda a saúde, como a pessoa tem saúde, mantém a sua saúde, o que é saúde, mas ele estuda também a doença. Provavelmente o médico estuda mais a doença do que a saúde. Não estou dizendo que está certo, mas provavelmente é assim. Porque o médico, ele essencialmente só é procurado pelas pessoas quando elas estão doentes.
É mais raro você encontrar uma pessoa totalmente saudável no médico. Ô médico, eu vim cá para me conservar a minha saúde. É provável que isso seja muito raro. A maioria das pessoas que vão ao médico estão sentindo alguma coisa, não estão bem. Então, o médico acaba tendo que encontrar mais pessoas doentes e tendo que tratar mais a doença. Talvez por isso que ele estude mais doença. Mas é importante, mesmo que as pessoas saudáveis fossem os médicos, e os profissionais da saúde de maneira geral, porque tem também o nutricionista, tem também o fisioterapeuta, tem o dentista, né? E outras profissões ligadas à área da saúde, o enfermeiro, a enfermeira, nós temos o farmacêutico, então temos muitas profissões ligadas à área da saúde. Todos eles têm que conhecer sobre doença, porque se eles não conhecerem sobre a doença, eles não saberão identificá-la quando encontrar, não saberão fugir dela, fazer as pessoas ficarem alertas contra ela, curar. Não saberão também manter a saúde, o valor de manter a saúde, porque não verão que se não manter a saúde vão para aquela doença. Então, a gente precisa conhecer também o erro. Por isso, nós vamos falar aqui. Eu sei que é um terreno perigoso, eu vou fazer isso com cuidado, sei disso, mas vou tratar aqui sobre o problema de seitas e heresias. E vamos também, finalmente, falar sobre a igreja no tempo do fim. Como é o estado da igreja no tempo do fim? Eu, particularmente, acredito que nós já estamos no tempo do fim. Portanto, para mim, é a igreja, como a igreja deve ser, como ela é agora. Isso aqui é uma parte da escatologia, que é a doutrina bíblica, teológica bíblica, sobre o tempo do fim. Então, nós vamos tratar um pouco de escatologia também nesse curso de eclesiologia. E esse curso nosso vai, então, caminhar nestas 4 bases. Como nós vamos fazer? Eu não vou separar o estudo. Eu não vou estudar só a doutrina da igreja e esgotar esse assunto, só a história da igreja e esgotar esse assunto. Não vou fazer assim. Eu vou trabalhar os 4 mais ou menos ao mesmo tempo. Na verdade, eu vou separar em 4 partes, mas aqui dentro eu vou falar provavelmente dos outros 3, quando for conveniente, importante para esclarecer. Vou falar disso aqui, mas aqui dentro eu vou falar dos outros 3 também, conjugando, e a mesma coisa. Quando eu falar de seitas e heresias, vou falar da doutrina da igreja, da história da igreja no tempo do fim. Então, apesar de que eu vou separar os estudos para ficar mais didático e mais lógico o desenvolvimento, dentro de cada um deles eu vou puxar os outros. Então, é por isso que eu falo que nós vamos estudar os 4 ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, e eu acredito, tenho certeza que isso vai aumentar muito o seu entendimento sobre a igreja. O objetivo desse curso é que, se você for até o fim, participando de todas as lições, todas as partes, você vai entender tudo o que precisa entender sobre a igreja e vai conseguir, então, se posicionar corretamente, ser um cooperador dos irmãos dentro do evangelho, dentro da igreja, vai saber entender todos os tipos de igreja que existe, vai se precaver contra o erro, as heresias, as seitas, vai ajudar na construção da verdadeira igreja de Jesus, vai ser membro da igreja de Jesus, operoso, um irmão, uma irmã querido, nascido de novo, que faz a obra de Deus, que não fica paralisado por coisinhas, picuinhas, e entende a natureza da igreja, que a igreja é o local onde o tesouro de Cristo está em vasos de barro humanos, e por isso vai ter paciência, vai entender as pessoas. Enfim, se você fizer esse curso todo, você vai estar completo em tudo que precisa entender para ser igreja, para viver na igreja e para ser um edificador da igreja de Cristo na terra. Não esgotaremos o assunto, como já disse, você conhecerá os pontos fundamentais, cada um deles você pode desenvolver e aprofundar o quanto você quiser e puder, sem fim. Mas você não terá nenhuma área importante e fundamental da vida da igreja, do conceito de igreja, sem ter sido tratado aqui. Você não vai ter nada que é realmente importante e essencial na igreja, que você não ouviu dizer, ou não entendeu, ou não lhe foi apresentado, e você não estudou e compreendeu
porque tudo vai ser tratado nesse curso. É por isso que eu chamo ele de curso completo de eclesiologia. Por hoje, então, a nossa lição de introdução é isso. E na próxima lição, nós vamos ter aí a parte 2, onde vamos continuar nos aprofundando no conhecimento da igreja. Que Deus te abençoe e te guarde, que seja realmente algo que mude a sua vida. Eu vou terminar dizendo assim: é difícil ser cristão, mas o grande desafio é ser cristão na igreja. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu digo, aquele que perseverar na igreja até o fim será salvo. Por isso, Deus te abençoe, para que você seja firme na igreja. Não estou dizendo que a igreja é salva, não estou falando isso. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Porém, eu estou dizendo que a plenitude do plano da salvação, que não é apenas ser justificado dos pecados, mas é muito mais que isso. É ser tornado a imagem e semelhança de Cristo, a vulnerabilidade perfeita de Jesus, a maturidade de Cristo, a sua semelhança e maturidade, ela depende de você viver na igreja ou não. Uma pessoa que está fora da igreja poderá até ser salvo no sentido de não ser levado ao inferno, mas vai ser salvo como que pelo fogo. Ou seja, não teve a maturidade de Cristo, não teve a perfeição de Cristo desenvolvida no seu íntimo, porque isso só é possível na igreja. Se você acha que eu estou falando algo errado, é só você abrir a sua Bíblia. Em Efésios, capítulo 4, versículo 16. De quem Cristo, todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Mais ainda, versículo 11, e ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres na igreja, porque só existem essas coisas na igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, está claro aqui na Bíblia que eu e você só podemos chegar à plenitude de Cristo, à perfeita varonilidade, à semelhança de Cristo, que é o estado final da salvação. É para isso que a salvação opera. A adoção, que é o penúltimo item do pacote plano da salvação, o seguinte, a glorificação. A adoção que é feita aqui na terra é quando nós estamos maduros e aptos para governar junto com Cristo, aqui na terra, a agência do reino de Deus, aqui na terra. Isso só é possível se nós estivermos debaixo dos ministérios que Cristo colocou na igreja. Na igreja. Na igreja. E uma vez que esses ministérios da igreja estejam operando sobre nós na igreja, e nós na igreja, portanto, então nós poderíamos chegar à plenitude de Cristo. Mais ainda, aqui em Efésios também, capítulo 5, versos 18 a 21, quando Paulo explica como é que a gente fica cheio do Espírito Santo, primeiro ensino, louvando a Deus. Segundo, sendo grato por tudo. Terceiro, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. O terceiro elemento que nos enche do Espírito Santo, e nós precisamos dos três, porque não é só um deles que enche, é os três juntos. Eu tenho que louvar, eu tenho que agradecer, eu tenho que estar sujeito aos irmãos. O terceiro item só é possível na igreja. É impossível uma pessoa se sujeitar a outra pessoa, um cristão se sujeitar a outro cristão, a não ser na igreja. Só na igreja. Então, o próprio enchimento do Espírito Santo depende se você está na igreja ou não. Portanto, o desigrejado, ele nunca será cheio do Espírito Santo, jamais. Poderá até ser salvo, mas nunca será cheio do Espírito Santo e nunca será levado à plenitude de Cristo. Será salvo como que pelo fogo, se for salvo.
Se for, alguns provavelmente não serão, porque na verdade o desigrejamento de alguns é apostasia mesmo, pura e simples. Então não serão salvos, perderam a salvação, se tiveram um dia, se a tiveram um dia. Talvez nunca tenham tido também, nunca nasceram de novo. Por isso nós vamos terminar agora orando a Deus. Pai Santo, eu oro agora e intercedo especialmente por esse homem e essa mulher, que estão fora da igreja. E eu peço ao Senhor que o Senhor, se encontrar no coração dele e dela amor à verdade, que o Senhor então abra os seus olhos e mostre para ele e para ela que eles têm que voltar para a igreja. E eles serão bem-vindos, amados, e nós estaremos regozijando aqui junto com o Senhor, porque aquele que estava fora voltou para o aprisco das ovelhas. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Espírito Santo, pedimos que o Senhor complete esse ensinamento no coração de cada verdadeiro cristão, verdadeira cristã, sinceros. Ajuda-nos, Senhor. Nós amamos o Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Oramos também dizendo, não importa o que aconteça conosco, nós somos de Jesus e vamos perseverar nesse caminho. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Discípulos, muitos já pensaram em desistir. Você já imaginou se Pedro, João, Tiago, Paulo e outros cristãos tivessem se omitido? Deus não escolheu anjos. Muitos se omitiram, outros não. Será que o Evangelho de Jesus Cristo chegaria onde chegou? Deus não escolheu igrejas, nem denominações ou religiões. Deus escolheu você. Quando uma pessoa sem Jesus cruza seu caminho, Deus espera que você pregue o Evangelho. Ou você acha que outra pessoa pode fazer o que só você foi chamado para fazer? Não é o pastor que tem que fazer, nem o líder, nem outro irmão ou irmã que tem que fazer. É você que tem que fazer. Deus fez você cruzar o caminho desta pessoa para que você pregue o Evangelho para ela. Deus conta com você, mas a pessoa perdida, sem Jesus, sem você, esta pessoa, sem Jesus, pode morrer e ser condenada ao inferno. Esta pessoa sem Jesus, sem você, pode continuar numa existência sem sentido, escrava do pecado, perdida sem salvação, sem verdadeira vida, sem felicidade. Você é a pessoa que pode levar a única solução, Jesus Cristo. Jesus tem um ideal para você. Mais uma pessoa ganha para Jesus por você. Você pode. O Espírito Santo habita em você e Ele te dá poder de ser testemunha de Jesus para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Experimente, Jesus resolve.